Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao canal do William Mello. Nesse vídeo eu vou mostrar esse robô assistido que eu fiz em Power Automate. O objetivo desse robô é pegar dados de uma lista do SharePoint para criar um trato social em Word. Mas antes de continuar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Para esse objetivo, irei uma lista do SharePoint, uns dados dos sócios, e aí no final tem uma coluna, um sim e não, para saber quais sócios e vai ser gerado esse documento único com as informações. Se tiver um sim, vai ser gerado. Essa lista é preenchida através de um aplicativo em Power Apps eu criei. E no objetivo desse vídeo. Como vocês devem saber, em um contrato tem parágrafo primeiro, parágrafo segundo e assim por diante. Então, para atender essa necessidade, eu criei uma base e uma lista com essas palavras, começando do primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. E essa minha lista tem 999 linhas. Então, como funciona essa automação? Eu fiz em Power Automate das ETOP. Primeiro, eu criei uma variável para definir o nome do procurador. É o nome padrão. Em seguida, eu criei uma variável chamada varTexto, um traço social. E nessa variável vai ser criado o texto. Ele é iniciado um valor branco. Como vocês podem ver, eu estou usando o PowerFX versão preliminar E. Depois eu criei outra variável para assinaturas, também iniciado um break, e a parte de baixo do contrato social. Na sequência, estou definindo a variável, a posição número ordinal, começando um valor 1. E para pegar as informações, ela lista, eu mostrei lá, tá, primeiro, segundo, terceiro, assim por diante. Aí, atividade obter itens do SharePoint. Só que para utilizar atividades referentes ao SharePoint, você precisa ter o prêmio. Então, basicamente, primeiro a gente forma é o site e depois o nome da lista. Eu também fiz referente à lista os números ordinais que eu mostrei anteriormente. Então, eu inicio um loop. E o dados sócios são os dados obtidos do SharePoint na primeira lista. Daí, ponto .value para trazer a toda a lista em formato de tabela. Daí, armazenada e o item atual. Eu coloquei um if e da linha atual é para a informação dela coluna gerado interessante, eu mostrei anteriormente. Ele pega o valor, se for igual assim, então ele executa essa atividade aqui dentro. Então, próximo, pego aí para definir o número ordinal. Esse var número ordinais é a lista do SharePoint, ele pegou os dados, ponto .value para trazer informações. A posição do número ordinal é ele número 1 comecei anteriormente, e o objetivo, na sequência vai ter acrescentar número, então é 1, depois vai ser 2, 3, para pegar o texto conforme a linha lá da lista SharePoint. Depois estou usando o index e o retorno é a informação da coluna, um título no meu ordinal. Aí eu utilizei a atividade do Power Automate para converter datetime em texto. Então, da lista principal, pego a informação da coluna data número, e a ideia é para converter nesse formato aí, de dia, mês e ano. Ele vai salvar dentro da variável a data nascimento. Aí eu tenho mais um if, então ele pega a informação da coluna estado civil, da deixa em letra maiúscula, utilizando a função upper. Se for azado, azada, ele vai definir essa outra variável e é var regime de casamento. Aí ele faz uma ordenação de vírgula, um texto da coluna regime de casamento da lista, deixando lista minúscula. Eu deixo um ordenado para assim e o texto dentro do contrato social. Entretanto, se o estado civil não é de casado, então vem um else e na variável de casamento eu envio um bren e para não ter informação. O próximo e definir variável é o varTexto contrato social. Eu faço dentro da própria variável varTexto contrato social, eu adeno a informação do contrato social com as demais informações. Eu montei, primeiro vem o parágrafo,
Vai no modinal anteriormente, vai trazer o primeiro, o segundo, o terceiro, assim por diante. Conforme o elemento eu vou mostrar na sequência. E vem o texto da sociedade, o nome do sócio, a nacionalidade e deixa somente a primeira letra maiúscula, usando proper. Daí vem a profissão, daí na sequência o estado civil deixando em letra minúscula. Daí vem o valor da variável do regime de casamento. Eles apresentam anteriormente a data de nascimento. A naturalidade usa o próprio primeira letra minúscula, assim por diante, o endereço, número de endereço, o comprimento deixa letra minúscula, bairro, cidade, barra UF, aí vem o CEP, o RG. No caso do um expedidor do RG, está lá, por exemplo, CESP, tracinho, Secretaria de Segurança Pública. Mas eu só preciso da parte do CESP. Então ele faz um split para dividir pelo tracinho. O primeiro valor, depois foi feita essa divisão, como se fossem colunas, né? E por fim uso o TIM para tirar os espaços iniciais e finais. Finalmente a IG, CPF e as demais informações aí. E tem um detalhezinho, a um if, e se a forma de assinatura for por ação, ele faz uma adenação aí. Finalmente a E é utilizado a função char, um valor 10, e é equivalente a apertar o Enter no teclado. Daí a parte das assinaturas, é uma outra variável array. Então, e dentro da variável assinaturas, ele pega a informação do próprio variável assinaturas, já dá um Enter, utilizando o SHA-10, e esse tracinho e outro Enter, o nome da pessoa, outro Enter, um texto aí nesse ato apresentado por, mais um Enter, e vem um texto nesse ato apresentado por, mais um Enter, o nome do procurador é a primeira variável e mais um Enter para finalizar. Aí utilizo a ação aumentar a variável, e lá anteriormente começa 1 e ele aumenta de 1 em 1. Saindo do loop, a atividade para iniciar o Word, na variável Word Instance, e inscrever em documento do Word, eu coloco as duas variáveis, o var texto contato social e o var assinaturas. Finalmente, uma atividade de salvar o Word. Vou executar. Aí começou a buscar os dados das listas SharePoint. Uma lista de número de ordinais tem mais dado de mão um pouco mais. E já está preparando o texto pelo for e o cifras, eu mostrei anteriormente. E assim ele está iniciando o Word. E ó, já olhou o texto e pronto. Então já está pronto um contrato social. Um primeiro para o segundo, terceiro, assim por diante, o nome dos sócios, onde precisa aparecer o nome da procuradora e embaixo temos os campos para as assinaturas. E fazer as formatações, por exemplo, gostaria de para o terceiro em negrito. Se você souber como deixar em negrito, itálico e assim por diante, coloque comentário aí no vídeo. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o like e se inscrever. E até a próxima!